Perfeito. Tem uma outra informação que eu quero trazer para o nosso debate, para essa entrevista, porque os humoristas Paulo Vitor Souza e Bismarck Fogaça, do canal Hipócritas, e também o jornalista Oswaldo Eustáquio, denunciaram o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eles acusam o magistrado de violar os direitos de liberdade de expressão no país, com várias prisões temporárias decretadas de forma ilegal. Nesta ação, Souza e Fogaça e Eustáquio também denunciam a aplicação de multas desproporcionais aos brasileiros, sem o devido processo legal. Em um trecho do documento, os denunciantes também alegam que Moraes age para favorecer a si próprio. Eles afirmam que a mulher do magistrado é sócia do ex-deputado Gabriel Chalita, que teria relações estreitas com o presidente eleito Lula. Jorge Seife, senador eleito por Santa Catarina, queria sua análise, sua avaliação acerca dessa denúncia. Inclusive, você já acionou essa corte outrora, não foi? Daniel, no mês de setembro, eu entrei com uma ação, em outubro, outra, na mesma Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A primeira ação que eu propus foi naquela ação absurda que suspendeu as redes sociais de vários empresários, inclusive Luciano Hang, que a Polícia Federal foi até a casa deles como se bandido, como se fossem ladrões, criminosos, tomaram celular, tomaram coisas, bloquearam contas pessoais, e até hoje, por exemplo, várias dessas redes não foram restabelecidas. E a segunda ação que eu propus na Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi quando esse excelentíssimo ministro, né, ele calou a Jovem Pan, calou o Brasil Paralelo, calou diversos órgãos de imprensa, desmonetizou canais, suspendeu redes sociais. Então eu propus duas ações, uma em setembro e uma em outubro. Infelizmente, até o momento, eu não tive nenhuma posição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas eu quero parabenizar tanto o pessoal do Hipócritas quanto o Eustáquio, e gostaria que mais brasileiros fizessem coro, juristas, advogados que estão nos assistindo, não assistissem de camarote tudo que está acontecendo, porque ontem foi Luciano Hang, anteontem foi a Jovem Pan, foi o Brasil Paralelo, mas já chega à sua casa, aliás, Paulo, Daniel, Zé Maria e Coronel Telhada, eu sempre me lembro de um fato de que pessoas num bar de São Paulo, dentro do hipódromo, se eu não me falha a memória, discutiam política, criticavam um ministro da Suprema Corte e foram perseguidos por isso. Ou seja, nós agora somos perseguidos por crime de opinião. E segundo, eu sou administrador de empresa, sou produtor rural, mas eu não conheço essa tipificação criminal no Código de Processo Penal nem na nossa legislação. Então nós estamos sendo diariamente calados, ameaçados, amedrontados, e pelo que eu saiba, é assim que funciona na Coreia do Norte, é assim que funciona na Venezuela, é assim que funciona em Cuba, é assim que funcionava na antiga Europa Oriental e é assim que funcionava na antiga União Soviética. E não é isso definitivamente que eu quero para o meu Brasil. Para girar a segunda rodada de perguntas, Coronel Telhada, a sua vez. Aproveitando o que o senador falou, eu estava aqui lembrando, né? Existe um artigo, né? Falando justamente sobre isso lá na ascensão do nazismo nos anos 30, né? Onde um pastor falava justamente sobre isso, de todo mundo se calar com o problema, né? A pessoa tá lá, de repente vem as tropas da SA, os camisas pardas, e prendem o vizinho lá porque ele é uma pessoa que é judeu. Aí todo mundo se calou porque eu não sou judeu, não tem porque eu me preocupar. Aí no dia seguinte vieram e prenderam o outro vizinho, o cara é comunista. Não sou comunista, não tenho porque me preocupar. No outro dia vieram, pegaram a pessoa que era católico. Não sou católico. Aí vieram no outro dia, pegaram o cara homossexual e assim foi indo, até o dia que veio e pegou aquele que nunca se preocupou. E a nossa preocupação, que o senador expõe tão bem aqui, é justamente essa. Quando o canal Hipócritas e o Eustáquio e outras pessoas fazem uma denúncia a um órgão internacional, eu penso o seguinte, senador, que o Brasil
acabou em matéria de direitos humanos. Aqui nós que sempre, aliás, a esquerda, né? A esquerda que sempre usou os direitos humanos como instrumento para fazer o que eles bem entendessem, porque aqui no Brasil, infelizmente, os direitos humanos eles sempre foram usados de uma maneira, no meu entendimento, totalmente equivocada. Nós, policiais, somos grandes defensores dos direitos humanos porque nós damos a nossa vida diariamente. Essa semana já morreram 4 policiais militares e um policial civil só aqui em São Paulo em várias ocorrências, inclusive homens já aposentados. E muitas vezes o direitos humanos é usado contra a polícia, contra as forças de segurança em favor de criminosos, dizendo que os criminosos são as vítimas da sociedade. E essa foi uma arma sempre usada pela esquerda aqui no Brasil e de repente nós, brasileiros, tá aí no caso o pessoal do Hipócritas, um canal que eu sigo, pessoas que pegam muito bem, pegam na veia o problema, o Eustáquio e outras pessoas, como o próprio senhor mesmo falou que já fez também, tendo que recorrer a órgãos internacionais. Eu me assusto com isso porque eu pensei que nos meus 61 anos, eu jamais veria isso no Brasil. Eu penso o seguinte, que a gente visse em outros países socialistas, países comunistas, países afrontados por guerra, países africanos, aquela guerra étnica onde se mata com facão por qualquer motivo, e a gente via sempre as pessoas recorrendo a órgãos internacionais. E olha que coisa, chegou no Brasil. Que tempo nós chegamos? E o pior, que até esses órgãos internacionais estão calados, eles não se manifestam. Ao contrário do que nós víamos quando era o governo Bolsonaro. Qualquer senão, qualquer fósforo aceso era motivo para os organismos internacionais reclamarem do presidente. É o fogo na Amazônia, é o petróleo na praia. Cada hora era uma desculpa para se falar mal do Brasil nos organismos internacionais. E agora, motivados, nada se acontece, não se manifestam. Então eu acho muito importante essa luta do senhor aí, chegando no Senado, não só representar nessa tentativa de mudar a presidência do Senado, mas nessa tentativa também de levar para os organismos internacionais agora, como senador da República, um órgão super importante, uma postura uma posição, uma função dentro do Brasil de super importância, levar para os organismos internacionais também o que está acontecendo no Brasil. A gente vê na rede social todo dia, imprensa internacional se manifestando sobre o que ocorre aqui. E a nossa imprensa calada, exceto a Jovem Pan, nós não vemos outra emissora falar do que tem acontecido. E o senhor vê como isso, como senador, de repente, não era caso de se montar também uma comissão, uma CPI, uma nova CPI, não sei, movimentar esses senadores, esse grupo novo que chega, novos senadores e os que estão lá, que são de boa fé, de boa índole, não seria, de repente, montar um grupo, montar uma comissão, montar uma CPI, alguma coisa para se movimentar, já que no Brasil não está resolvendo a nossa parte jurídica, não é o caso de se acionar institucionalmente os órgãos internacionais? Coronel Telhado, a primeira coisa que eu gostaria que a nossa audiência prestasse atenção é que quando um brasileiro, como eu, como o Eustáquio, como os Hipócritas e tantos outros, são obrigados a recorrer a uma corte interamericana ou uma corte internacional, é que algo está errado com o seu país. É que a democracia não está andando. É que a segurança jurídica inexiste. É que os órgãos de justiça dentro do nosso país, realmente eles não estão fazendo com que as pessoas se sintam representadas e protegidas pela justiça. Em tese, seria cega com uma balança na mão. Então, isso já é muito preocupante e um alerta para todos os brasileiros. E sobre a pergunta do senhor especificamente, o senador Girão, esses dias, teve uma iniciativa maravilhosa, que eu acho que ainda que fosse tardia, não deixa de ser louvável, que foi aquele grupo, aquele dia inteiro de uma palestra, tem um nome correto, está me falhando a memória, ali foi uma comissão, explicando os problemas, as fragilidades, realmente de tudo isso que nós estamos debatendo aqui. Então eu creio que nós precisamos sim que outros senadores despertem, não fiquem mais deitados eternamente em berço esplêndido, achando que a proteção parlamentar, que a sua imunidade parlamentar está lhe protegendo, enquanto a população está clamando por justiça, está desesperada, está em frente de quartéis,
clamando por justiça, clamando para que se respeite a democracia, clamando para que se respeite a Constituição Federal. Então, que essas pessoas realmente tenham um despertar, né, de uma consciência de que nós, eleitos pelo povo, dentro do Senado Federal, precisamos fazer algo, Coronel Telhado.